Olá, boa noite. Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Que possamos, Senhor, contar com a Tua energia amorosa, nos envolver para que possamos fazer as melhores reflexões de Tua mensagem de amor. Que o Teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós já alcançamos a quarta parte, ou quarto livro. Estamos já no segundo capítulo desse livro, desse quarto livro, que trata das esperanças e consolações. É o livro 4. E já estamos na pergunta 1009. Há algumas semanas que nós estamos já nessa pergunta. Na semana anterior, nós começamos a refletir um pouco nos comentários de Kardec a pergunta, que vimos que foi respondida a pergunta 1009, que é uma síntese, digamos assim, que Kardec faz de todas as perguntas desse item, ou seja, da pergunta 1003 à pergunta 1008, Kardec fecha com a 1009, depois ela é respondida por 4 espíritos, e no final Kardec faz uma síntese do item 7, que é duração das penas futuras. Então, hoje nós vamos continuar com os comentários de Kardec para que nós possamos fechar esse item 7 do capítulo 2º da quarta parte. Então, bem extenso, né? Nós vimos que nós chegamos na última parte, ou no último livro, quarta parte, tema Esperanças e Consolações. Chegamos no capítulo 2º, porque essa quarta parte, ela contém 2 capítulos. Vamos ver aqui. E nós estamos nesse capítulo que trata de penas e gozos futuros. E estamos, deixa eu ver aqui também, pronto. Já demos conta nesse capítulo de penas e gozos futuros de 6 itens. Que são o primeiro item, o nada, a vida futura. O segundo item, intuição das penas e dos gozos futuros. Terceiro item, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Quarto item, natureza das penas e gozos futuros. Quinto item, penas temporais. Sexto item, expiação e arrependimento. E estamos agora encerrando o 7º item, duração das penas futuras. Vimos que esse item ele começa na pergunta 1003 e vai até a pergunta 1009, sendo que a pergunta 1009 é um fechamento que Kardec faz das perguntas anteriores, da 1003 a 1008.
Porque a pergunta 1009 ele diz, segundo isso, ou seja, segundo as respostas que foram dadas das perguntas 1003 até a 1008, as penas impostas jamais seriam eternas. Então, a pergunta 1009 fecha todo o item. E como ela fecha todas as outras perguntas, da 1003 a 1008, ela é respondida por 4 espíritos, nós já vimos. Primeiro por Santo Agostinho, depois por Lamennais, que foi um filósofo, que foi padre, depois por Platão e por último por Paulo, o apóstolo. E agora nós vamos terminar, na verdade, de refletir sobre os comentários que Kardec faz. Então, o Kardec, ele não vai estar comentando a pergunta 1009, mas no seu comentário, ele está falando de todo o item 7, que é o item da duração das penas futuras. Então, ele vai fazer um comentário geral desse item. E na semana anterior, nós ficamos na parte em que Kardec fala. Deixa eu ver aqui onde está marcado para a gente falar, dar segmento direitinho. Nós vimos que Kardec começa falando que primeiro se deseja incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal. Mas só que quando a gente utiliza para incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal, utilizando temor e castigos de uma duração eterna, isso se torna um engodo, porque o efeito vai ser o contrário do que se deseja. Ou seja, trazer o homem, incitá-lo ao bem e afastá-lo do mal. Utilizar esse mecanismo de temor ou de recompensa, se você fizer isso, você ganha isso. Se você já fizer dessa forma, você sofre isso. Kardec diz que tem um efeito contrário, se torna um engodo, porque não vai atingir a finalidade de levar o homem ao caminho do bem e afastá-lo do caminho do mal. Então, ele vai dizer que com isso, utilizando esta forma e fundo, a gente vai se afastar do que se deseja, que é levar o homem ao caminho do bem e afastá-lo do caminho do mal. E também ele disse, nós vimos isso na semana passada, que nesse sentido o Espiritismo vem auxiliar, ou seja, oferece uma outra forma que não é essa de recompensa e de temor de castigo, porque ele vai apresentar o futuro de uma forma tão lógica que não terá como o homem recusar esse caminho, essa reflexão. O Espiritismo vem proporcionar isso, uma reflexão contrária de recompensa e de temor de castigo, apresentando uma forma lógica. E aí sim possibilitará ao homem retornar ao caminho do bem e afastá-lo daquilo que pode levá-lo ao sofrimento.
E aí vimos também na semana anterior, no comentário de Kardec, quando ele fala que quando se trata de doutrina de penas eternas, o sentido, se nós formos analisar no sentido absoluto, isso faz de Deus um Deus implacável. E nós vimos que isso contradiz a própria ideia de Deus que nós temos, inclusive é da doutrina espírita, de que Deus é justo, é soberanamente bom e justo. Um Criador que é soberanamente bom e justo não pode condenar a sua criação por uma falta de um momento de sua existência para toda a eternidade. Vimos também que Kardec vimos isso na semana anterior, né, uma comparação de que se as nossas leis, nós temos esse discernimento de que a falta cometida através de um comportamento, ela pode ser atenuada, então nós temos isso, nós temos penas que são reduzidas por bom comportamento, nós temos prisões que são mudadas de regime fechado para semiaberto. Se nós, criaturas, conseguimos ter esse discernimento de que uma falta cometida por uma mudança de comportamento apresentada, ela pode ser a pena atenuada, imagine o Criador. Quer dizer, nós temos essa capacidade e o Criador não teria para com as suas criaturas. Vimos isso também, que Kardec chama a atenção, que seria um contrassenso. E aí hoje vamos dar seguimento agora ao restante dos comentários de Kardec. Quando ele diz que outra contradição vai se apresentar com relação a essa doutrina de penas eternas, né, de duração de pena, e que essa duração sendo eterna. Qual é essa outra contradição que vai se apresentar? Ele disse, nós acreditamos, né, tá lá nos atributos de Deus, que ele é onipresente, onisciente, todo-poderoso, então tudo sabe, tudo vê, tudo tem ciência. Se Deus tudo sabe, então, ao criar uma alma, ao criar o espírito, ele sabia que esse espírito iria falir, iria cometer equívocos. Então, ele estava, desde a formação, destinado à infelicidade eterna, porque se ele sabe tudo, então ele sabe de antemão que a criatura vai falir em algum momento, ele já cria, se a pena vai ser eterna para a falta cometida, ele já cria com uma destinação à infelicidade eterna. Aí Kardec pergunta, isso é possível? Você vai criar algo que você diz assim, eu estou fazendo isso, mas eu sei que vai dar defeito e que não vai ter conserto. É lógico? É possível a gente criar algo? Não, se eu vejo que o que eu vou criar vai dar um defeito e não vai ter conserto, eu nem crio. Eu vou buscar fazer outra coisa ou aperfeiçoar aquela minha criação para que ela não apresente defeito, já que o defeito não vai ter conserto. Então, Kardec diz, isso não é possível, isso não é racional. Continuando, ele diz, então, com a doutrina das penas, que não é eterna, e sim relativa, aí sim nós podemos aceitar. Se a gente não pensar em pena eterna, ou seja, existirá uma penalidade para a falta ou o equívoco cometido. Tudo bem.
nós temos que ser responsável por aquilo que fazemos. Tá ok, tudo bem. Isso tem lógica. Temos a lei de livre-arbítrio, que nós podemos escolher o que queremos fazer e quando queremos fazer. Beleza também. Mas temos que nos responsabilizarmos por aquilo que fizemos, pelas escolhas que fizemos. Então, Kardec diz, quando a gente pensa em penalidade ou castigo, como está lá na linguagem da época, se ele for relativo, aí se justifica. Por quê? Porque ele diz, porque se Deus sabia, sem dúvida, porque nós acreditamos que ele tudo sabe, porque ele é todo poderoso, que em algum momento esse espírito, esta alma iria falir, ele tem que dar os meios para que ela possa se esclarecer por sua própria experiência e pelas suas próprias faltas. Então, ele diz, é necessário que ela expie os seus erros para se melhorar. Ou seja, que faça o caminho de volta, né? Para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança jamais será fechada. E Deus vai fazer com que dependa o momento da libertação dos esforços que o fizer para atingir essa libertação. Ou seja, o tempo de duração, porque nós estamos falando de duração de penas futuras, o tempo que nós vamos levar para colocar no lugar aquilo que nós tiramos das escolhas equivocadas que nós fizemos e o quanto vai durar isso, que não é uma eternidade, que não vai ser de forma eterna, que não vai ser para sempre. Esse tempo vai ser definido pelo próprio ser, pelo esforço que vai fazer para atingir esse objetivo. Aí ele diz, aí sim, dessa forma, todos podem compreender, porque obedece a uma lógica meticulosa que nós podemos admitir. Uma lógica que vem de que se eu, que estou num processo evolutivo, que estou aprendendo, eu, espírito encarnado, com as leis que nós temos, nós podemos compreender que quando a pessoa se esforça para melhorar, pode ser dado a ela uma nova chance. Como que o Criador não faria dessa forma? Né? Aí sim, aí a razão nos faz admitir. Então, é nisso aí que Kardec diz que o Espiritismo vem auxiliar, porque nos traz essa forma de compreender que nós podemos, que a razão pode aceitar. Aí sim, todo mundo pode compreender dessa forma. Quando você comete um equívoco porque ignorava o que era melhor para você, a partir do momento que você entende que aquilo não está sendo bom e que você resolve, que você decide mudar, fazer diferente, ok. Pode sim ser dado uma nova chance. Vamos acreditar, vamos possibilitar os meios para que você possa fazer assim, que você possa consertar as coisas. Aí ele diz, se as penas futuras, se quando diz, olha, o que você fizer aqui, cuidado, porque o que você fizer, você vai ter uma penalidade lá na frente,
que você vai ter que responder por isso. Se fosse apresentada dessa forma, ele disse, haveria muito menos céticos. Não haveria tanta gente que se distanciou da religião, da espiritualidade, do luminoso. Não faria com que o materialismo ganhasse tanto campo, no sentido de que é tudo aqui agora, acabou aqui, não tem mais nada, então eu vou cuidar dessa, porque depois daqui não tem nada. Se o futuro, se o além, se depois dessa experiência se apresentasse a penalidade futura, ou seja, existirá um momento depois desse momento aqui, agora, depois que o corpo físico acabar. E essa penalidade que, se eu incorrer numa falta, ela tivesse sido apresentada dessa forma, não criaria tantas pessoas incrédulas. Mas tem mais. Falamos que esse item, Kardec também faz um comentário, né, bem completo. Não vamos dizer extenso, porque não é demais. Porque visa a nos esclarecer cada vez mais, trazendo informações mais detalhadas para facilitar o nosso entendimento. Então, continuando, ele vai dizer, a palavra eterna, ela sempre, na maioria das vezes, que ele diz quase sempre, ela é empregada em linguagem e em sentido figurado. Ele diz assim, quando a gente quer dizer que alguma coisa tem uma duração muito grande, a gente diz assim, né? Ah, é uma felicidade, é uma felicidade eterna que eu tô sentindo. Ou então, é um sofrimento, é um sofrimento eterno que eu passo com essa coluna, com esse dente. Então, quando a gente quer dizer que tem uma longa duração, nós nos expressamos com a linguagem de que a coisa, ou que o tempo é eterno. Eles ainda dá exemplo, o exemplo que Kardec dá quando se fala os gelos das altas montanhas dos polos, né? Do mundo físico e de outra parte, que são gelos eternos. E ele diz, e nós sabemos que não é. Por quê? Porque o deslocamento dos polos, o aquecimento, hoje, ainda mais hoje, global, vai fazer que em algum momento esse gelo possa derreter. Mas ainda assim a gente diz, né? Nas montanhas, o gelo é eterno, como se aquilo nunca fosse acabar. E a gente sabendo que tem vários motivos que aquele gelo pode derreter, pode não ter mais. Então ele diz, esse é um exemplo. Então, ele diz sempre a palavra eterna é num sentido figurado de dizer duração infinita. Quando sofremos uma longa doença, dizemos, esse mal que eu tenho é eterno, não acaba nunca. Então ele diz, como se admirar então de que durante muitos séculos também a gente não tem empregado essa palavra com esse sentido figurado, diferente de tomar isso no sentido absoluto, de que realmente seria uma penalidade que não teria fim. E ele diz, ainda faz uma consideração, que ele diz assim, que espíritos que estão sofrendo muito, né? E aí ele vai falar, ele estaria se referindo ou fazendo alusão
a espíritos que dão até comunicação e que dizendo que está num sofrimento eterno. Ele diz assim, como eles estão sofrendo durante muito tempo, né? Aí estão num nível ainda de inferioridade, ou seja, estão no seu processo de desenvolvimento evolutivo, eles não conseguem vislumbrar um término desse sofrimento. Por isso, creem que irão sofrer para sempre. E achar isso, para esses espíritos, já é uma punição. Ou seja, achar que aquele sofrimento não vai acabar nunca é também uma punição. Além de estar sofrendo, de que está doendo muito, que está sendo muito difícil, ainda não vislumbrar esse momento acabar é também um sofrimento, uma punição. E aí, continuando, ele vai dizer: de resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas, das torturas, né? Aquele inferno onde tem o fogo que não se apaga nunca. Ele diz que isso aí foi emprestado, nós pegamos lá do paganismo. Nós trouxemos isso emprestado do paganismo. E que hoje a teologia já abandonou completamente essas ideias. Então ele diz, continuando, apesar de nas escolas esses quadros apavorantes desse inferno, desse fogo que queima, que não se extingue, né, ainda sejam apresentados em alguns locais, e a gente sabe ainda hoje, em pleno século XXI, que isso também ainda existem pessoas que persistem nessa ideia, apresentar isso como uma verdade positiva. Isso hoje não tem essa eficácia. Por quê? Porque ele disse que mesmo quando ainda durante um tempo da nossa vida, quando nós ainda somos criança, ou na imaginação dos jovens, a gente possa ter um certo terror, temer a isso, com o passar do tempo, isso se extingue. Ou seja, quando nós vamos crescendo, a maturidade, a idade adulta chegando, esse temor, ele vai ficando para trás desse inferno, dessa coisa que não acaba. Então, ele prossegue dizendo que a teologia reconhece hoje que a palavra fogo, ela é utilizada em sentido figurado, devendo ser entendida como fogo moral, ou seja, como algo que arde moralmente, que incomoda, porque passa-se a ter ciência de que as escolhas que foram feitas não foram boas nem para nós, nem para o outro. Então, carrega-se o peso dessas escolhas equivocadas, ou seja, é um fogo moral. É o peso do reconhecimento de ter feito uma escolha equivocada, uma escolha que não foi boa para nós, que não nos faz felizes. E continuando, ele diz: os que, como nós, acompanharam as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, porque foram vários depoimentos de espíritos que retornaram para contar do seu processo, do que aconteceu, através de comunicações espíritas, né? Porque para que
Kardec apresentasse o trabalho compilado da codificação, foram muitas e muitas e muitas e muitas escutas de pessoas em diferentes níveis evolutivos, em diferentes processos de aprendizado, de diferentes escolhas que foram feitas e do resultado dessas escolhas. Então, muita gente foi ouvida, muitos espíritos trouxeram os seus relatos, puderam convencer-nos de que, por não terem nada de material, elas não são, por isso, menos dolorosas. Então, esses espíritos, embora venham e tragam isso, e fique claro que aquele sofrimento não é material, ou seja, que não é um fogo queimando, como nós temos o fogo queimando na carne aqui, como a gente encostar no ferro, encostar numa brasa ou numa chama ou num fogo. Que embora esse sofrimento ele não seja dessa forma, não é por isso que ele é menor ou que não seja tão ou muito mais doloroso. Elas não é porque não são materiais que são menores, que são menos pungentes na palavra de Kardec. A respeito mesmo da duração, aí ele diz, já se começa a admitir, né? Isso lá em 1857, Kardec diz, a respeito mesmo de duração, alguns teólogos já começam a admiti-las no sentido restrito que indicamos acima e pensam que, de fato, a palavra eterno referia-se à pena em si mesma, como consequência de uma lei imutável e não da aplicação em cada indivíduo, ou seja, ela é eterna porque, como diz lá, quando nós vimos na explicação de Platão, ela vai existir enquanto o mal existir. Ela vai, o castigo, a penalidade, o sofrimento vai existir enquanto existir o equívoco. Então, ela só é eterna no sentido, enquanto houver o erro, o equívoco, a escolha que não foi adequada. Mas a partir do momento em que isso muda, ela deixa de existir. Então rompe, cessa. A aplicação em cada indivíduo, ela não é eterna, ela tem a duração que o próprio indivíduo der. Como assim o próprio indivíduo der? Isso. Porque quem vai definir esse tempo de duração não vai ser um tribunal que vai julgar e vai dizer, você vai ficar tantos milênios, você vai ficar só alguns anos, você algumas horas. Não. É o próprio ser que, à medida que ele incorpora aquele aprendizado, que ele entende, que ele muda a sua forma de ver, cessa a necessidade do sofrimento, porque o aprendizado foi incorporado. Não é lindo isso? Ou seja, quem vai definir o tempo do sofrimento é cada ser, é cada um de nós. Quanto mais tempo nós levamos para entender, para modificar a forma de fazer a leitura, mais tempo nós levamos. Quanto mais rápido nós caímos em si, nós compreendemos o quão equivocada foi a escolha que nós fizemos e que nós podemos modificá-la, diminuir esse tempo de sofrimento. Então, ele fecha dizendo, no dia em que a religião admitir essa interpretação que o Espiritismo está propondo, essa reflexão, bem como outras que são
igualmente a consequência do progresso das luzes, do pensar, do refletir, do isso tem ou não razão de ser, reconduzirá ao seio muitas ovelhas desgarradas, ou seja, esses muitos céticos, esses muitos incrédulos voltarão a acreditar. E aí nós fechamos o comentário de Kardec. Eu fiz o assim, pincei apenas da pergunta 1009, porque nós vimos aqui que Kardec dá um fechamento de todo o item 7, mas eu pincei de cada um dos 4 espíritos que responderam as perguntas, a pergunta, 1009, apenas alguns trechinhos depois que a gente fez essa leitura do comentário de Kardec. Então, vamos ver aqui, de cada um deles. Então, vamos lá. Vimos que esse item 7, que trata de duração das penas futuras, ele vai da pergunta 1003 a 1009. Elas estão aqui, que trata da duração de sofrimento, do que determina a duração desse sofrimento, do tempo, se é mais longo ou mais curto, o entendimento ou como a gente tem a percepção desse tempo, se para o encarnado e desencarnado ele é diferente, se essa duração de sofrimento, se ela pode ser eterna, se existem espíritos que nunca se arrependem, se a duração da pena depende apenas da vontade do espírito, ou se também lhe são impostas algumas penas por um tempo determinado. E fechando, Kardec diz, então, diante de tudo isso aí, jamais será imposta uma pena eterna. E na resposta de Santo Agostinho, eu tirei os trechinhos de que a gente pensar em pena eterna seria a negação da bondade de Deus. Que nós pensemos na palavra eternidade, compreender bem essa palavra. Que o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade e a misericórdia e o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes, não seria um Deus que imporia iria impor às suas criaturas uma penalidade eterna. Que a duração da pena vai depender do esforço do culpado para se melhorar. E fecha dizendo, nisto se encontra a verdade do preceito a cada um segundo as suas obras. Tem muito mais na resposta de Santo Agostinho, no trecho da resposta dele, mas isso aí foi o que eu quis pensar para a gente aqui relembrar. Na de Lamennais, eu peguei o trechinho em que ele diz, se nós formos pensar de acordo com os próprios evangelistas, tomando ao pé da letra as palavras dos evangelistas que estão lá, né, dos 4 evangelhos, dos canônicos, os que nós conhecemos, que o Cristo tem lá em trechos desse evangelho, que o Cristo ameaçou os culpados com o fogo que não se extingue, ou seja, um fogo que não se apaga, como um fogo que seria o fogo eterno. Ele vai dizer, entretanto, nada existe nessas palavras que diga que vai ser condenado eternamente. Ele diz que o fogo que vai queimar é eterno. O fogo é que não acaba. Mas não diz que aquele ser vai estar preso a esse fogo eternamente. São coisas diferentes. E diz, saber ver que o bom pastor se aproxima de vós e que, longe de querer afastar o espírito de sua presença, ele, ao contrário, vem ao vosso encontro para vos reconduzir ao redil. Por quê?
porque nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Não foi isso que foi dito? Então, eu escolhi esse trechinho aí de Lamennais, de Platão, que também tem a parte da sua resposta extensa, mas eu peguei esse trechinho que ele disse, que a gente discute muito a expressão eternidade das penas, eternidade de castigo. E aí ele diz, mas não sabeis então que o que a gente entende por eternidade hoje, os antigos não entendiam da mesma forma? E olha que ele está falando lá em 1857. Quando os antigos falavam de eternidade, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, não é como nós entendemos hoje. O sentido não é absoluto, é relativo. Aí ele diz, a eternidade dos castigos, como? E aí ele faz uma reflexão. Teríamos então de admitir que o mal fosse eterno. Se tem a eternidade dos castigos, o mal é eterno, não vai acabar. Aquele ser que cometeu vai estar sempre daquele jeito. Mas se só Deus é eterno, ele não poderia ter criado o mal eterno, pois se assim não fosse, teríamos de destituí-lo do mais belo dos seus atributos, que é o soberano poder, porque deixa de ser soberanamente poderoso, o que pode criar um elemento destruidor de sua própria obra. Ou seja, ele cria algo, porque Deus, o Criador, criou todas as coisas. E uma das coisas que ele criou vai destruir a sua obra, ou seja, não tem sentido, né? O filósofo das ideias nos chamando a atenção. Foi essa parte de Platão que eu escolhi. Já de Paulo, o apóstolo, quando ele fala sobre o castigo, o que seria o castigo? Consequência natural decorrente de um falso impulso, ou seja, de um momento, de um impulso em que comete-se um ato que não é bom, que não vai ter um resultado positivo. Então ele diz, existe o castigo, seria o quê? Uma quantidade de dores necessárias para fazer com que quem cometeu o ato sinta-se, aborrecesse dessa sua formação pelo sofrimento. Ou seja, o castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesmo, a retomar o caminho da salvação. Então, o castigo é o que futuca a gente para voltar ao que é melhor para nós. Porque nós queremos fugir daquele lugar, daquele incômodo. Então, vai ser aquilo que vai nos instigar a sair dessa condição, desse impulso que nos levou a uma escolha equivocada. Então, o objetivo dele não é apenas punir, por punir, mas não é outro senão levar a reabilitação, a redenção, o desejo de fazer diferente, de modificar aquilo que foi feito. Então, desculpem, querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna, porque foi no momento que foi cometido, não leva o tempo todo cometendo. Comete, chegou a hora que parou aquilo. É negar-lhe toda a razão de ser. E depois nós vimos que, brilhantemente, Kardec faz todo o fechamento, não apenas da pergunta 1009, que é uma consolidação das outras anteriores, nos fazendo todas essas reflexões, nos levando e dizendo que o Espiritismo vem nos proporcionar isso. Poder refletir dessa maneira, fazer essa nova interpretação que vai nos conduzir a pensar de que a duração do sofrimento pertence ao próprio
espírito, porque a partir do momento em que nós tomamos consciência do equívoco que cometemos, das escolhas equivocadas que fizemos e o quanto isso gera sofrimento para si e para o outro, nós nos propomos a refazer isso. A partir daí, nós vamos ter um tempo em que esse sofrimento vai diminuindo até ele cessar, para que nós possamos recomeçar. Fazer de novo. Tem uma musiquinha que diz, né? Tente outra vez. Tentar outra vez. E vir novamente para reescrever a nossa história, fazer diferente. Então a pena, ela não é, essa pena eterna não é no sentido absoluto, mas é no sentido relativo, porque ela vai ter a duração que nós vamos colocar, ok? Com isso nós fechamos o item 7, que trata da duração das penas futuras, e na semana seguinte, na próxima semana, nós vamos entrar no item 8, que trata de ressurreição da carne. Vamos ver o que é que esse item vai nos propor para reflexão. Ok, meus queridos? Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui juntos, podendo dar continuidade ao trabalho que fazíamos presencial na instituição, na Escola Espírita Francisco Xavier, e que está perto, sim. Em breve nós poderemos estar juntos de novo. Não que não possamos continuar dessa forma. Algumas pessoas pediram que não podem estar com a gente lá na instituição, até algumas que não moram aqui em Salvador, mas está chegando perto de nós podermos, o grupo de estudo das obras básicas, nos reunirmos sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Enquanto isso, nós estamos por aqui. Se inscrevam lá no canal, para que outras pessoas possam compartilhar com a gente. Lembra de tocar no sininho para quando a gente postar novos estudos, vocês serem notificados, ok? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas energias em que fomos envolvidos nessas reflexões que fizemos. Que possamos, Senhor, utilizar essa tua mensagem de amor nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor sustente sempre em nós esse desejo de buscarmos entender melhor a nossa história, para que possamos fazer escolhas melhores das que já fizemos até então. Que o teu amor possa sempre, amado Senhor Jesus, encontrar eco em nossos corações. Um beijo a todo o nosso grupo. Hoje, como o vídeo ficou um pouco mais extenso, eu vou dar de uma forma geral. Um beijo a todo o grupo e a todos que nos acompanham. Até a semana que vem. Tchau.